Sua Bíblia. Nós falamos na semana retrasada, sobre os versos de 1 a 8. E hoje nós vamos falar do verso 9 ao verso 12. Amém? Graças a Deus. Se você puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Todos já acharam? Amém? Colossenses, capítulo 1. Do verso 9 até o verso 12, diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Tu és grande e poderoso, ó Pai. Te pedimos, grava a Tua palavra, ó Deus, nos ajuda. Grava a Tua palavra em nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a empreender esta ação, Senhor, porque todo o poder está em Tuas mãos, ó Deus. Toda honra, toda glória é a Ti, ó Deus. Nós somos Teus servos, ó Deus. Tudo aquilo que Tu faz, ó Pai, Tu faz conosco e através de nós, ó Pai. Tu és o Deus santo e poderoso. Tu és aquele Criador dos céus e da terra. Te pedimos, ó Deus, nos dá capacidade, ó Deus, nos mostra a Tua glória, que possamos sair daqui, ó Pai, melhores de como entramos, ó Deus, mais esclarecidos, mais perto da Tua palavra, que o Teu conhecimento realmente, Pai amado, seja pleno em nossa vida e transborde para todos os lados, para todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Nós começamos semana retrasada a falar do livro de Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses. E nós falamos que esta carta é uma carta, daquela carta que é marcada como a carta de prisão, que é quando Paulo ele estava preso, estava em algemas ainda em Roma, e lá ele teve a oportunidade de continuar a sua obra. Ele estava preso, mas ele tinha uma prisão especial, vamos colocar assim, onde ele podia escrever cartas, enviar essas cartas, podia receber visita. E uma das visitas que ele recebe é de um homem chamado Epáfras. Esse homem, ele era o pastor da igreja de Colossos, aos Colossenses. E ele estava passando por uma dificuldade muito grande, Epáfras. Por quê? Porque ele havia fundado a igreja em Colossos, mas estavam entrando falsos mestres, estavam deturpando aquilo que Epáfras tinha ensinado. Epáfras, provavelmente, ele foi convertido lá em Efésios, em Éfeso, quando Paulo estava pregando lá. Isso é citado na carta aos Romanos. E Epáfras, ele foi um discípulo de Paulo, ele ouviu da boca de Paulo aquilo que Cristo transmitiu à sua igreja. E ele transmitiu, ele foi um intercessor, ele foi um embaixador dessas palavras aos demais. Mas só que ele se vê numa posição difícil, porque ele vê que a situação ela era maior do que ele podia resolver, e ele busca auxílio de Paulo, para que Paulo o oriente como ele deveria fazer. Mas imagine só, Paulo está preso, ele não poderia visitar Colossos, ele não poderia estar lá, ele não poderia pregar aquelas pessoas. Então, Paulo, ele tem a ideia de escrever uma carta. Essa carta, ela é escrita para Colossos, e Paulo escreve uma segunda carta também à igreja de Laodiceia.
E ele diz a Epáfras, você deve ler esta carta na presença dos colossenses, assim também como depois que você vai ler essa carta em Laodiceia e vai fazer o caminho inverso. Essa carta que eu estou enviando para Laodiceia, você vai ler em Colosso. Infelizmente, nós não temos, vamos dizer assim, esta carta a Laodiceia. Então, Paulo ele tem que fazer algo, e ele toma a iniciativa de escrever esta carta. Mas Paulo tem que escrever uma carta para quem ele não conhece. Eu não sei se vocês... Hoje em dia nós escrevemos e-mails, não escrevemos mais carta. Alguém aqui ainda envia cartas? Papel, pelo correio? Não, a gente envia e-mail. A gente manda uma mensagem pela uma rede social. Mas Paulo ele decide escrever uma carta para alguém que ele não conhecia. Então Paulo ele toma a determinação de escrever daquilo que ele podia falar, ou seja, daquilo que Epáfras falou para ele. Paulo, ele não se prende a coisas materiais, ele não ora por situações físicas ou até mesmo materiais, como o templo. Não, ele se fixa naquilo que toda pessoa precisa, que é o sustento pelo Evangelho de Cristo. Ele se fixa naquilo que daria sustento, que daria sustância à igreja e a cada um de nós. É algo tão excepcional, algo tão bom, que hoje esta carta ainda consegue fazer bem a nós que temos a oportunidade de gastar um tempo ou nos debruçarmos sobre elas e falarmos um pouco dela. Paulo, ele tem que seguir uma ordenança para que aquela igreja fosse estruturada. No capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, Paulo ele fala o que ele sabia daqueles colossenses, e ele se fixa, ele se prende, ele faz a sua apresentação, ele apresenta as suas credenciais e, acima de tudo, ele apresenta o poder do Evangelho a todo aquele que o conhece. Um Evangelho que não precisa que haja adenos, não precisa que hajam partes que venham completá-lo. O Evangelho é completo em si mesmo. Mas Paulo parte agora para um segundo momento. Nós vamos ver que no verso 9 ele diz, olha, então, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria espiritual. Paulo, ele fala, agora que eu já sei quais são, vocês já sabem qual é a minha credencial, e eu já sei quais são as suas credenciais, vocês já sabem que o Evangelho é o poder de Deus para todo ser humano. Eu quero falar algumas coisas a vocês. Eu quero dizer que eu estou orando por vocês. E a minha oração é que o Senhor transborde, que esse Evangelho, ele transborde, ele cresça, as suas tendas sejam alargadas, que aquilo que você já entende de Cristo cresça. Ou seja, Paulo está falando, ele está pedindo, através da sua oração, ele diz que a oração de Paulo é que haja inteligência espiritual. Isso é uma coisa importantíssima, porque os falsos mestres em Colossos, eles diziam que estariam dando revelações especiais, que aqueles que fossem para o seu lado teriam um conhecimento extremo, diferente dos demais, que aqueles que fossem iniciados e ungidos teriam um conhecimento pleno de coisas que eles jamais viram. Nós sabemos que o Evangelho, como nós já falamos, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele não se esconde. Cristo não deixou um Evangelho com coisas difíceis de cumprir. O Evangelho é fácil. Tanto que quando aquele homem chega para Cristo e fala assim, Senhor, qual é o maior mandamento? Cristo poderia ter citado todo o decálogo, os 10 mandamentos, ou até mesmo algumas partes do livro de Eclesiastes. Desculpe. Qual?
agora fugiu a palavra, o livro de... fugiu agora o nome. Terceiro. Gênesis, Êxodo, Levítico. Fugiu de repente. Ele poderia ter citado o livro de Levítico, mas ele fala, não terás outros deuses, amará o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não amarás ninguém acima do Senhor. E quando aquele homem tenta ainda falar com ele, fala, e o segundo mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume toda esta parte, ele resume todo o conhecimento, tudo aquilo que o homem deveria entender do Evangelho. Que o Evangelho é um relacionamento entre o homem e Deus e o homem. E também um relacionamento entre pessoas iguais, entre irmãos. Uma vida saudável se compõe disso, de um relacionamento saudável com Deus, ou seja, falando com Ele, buscando. E Paulo fala, olha, vocês precisam ter inteligência espiritual, porque este Evangelho, ele já começa falando, né, por esta razão, Paulo está falando, aquilo que eu já falei anteriormente, por esta razão, em primeiro lugar, vocês precisam ter um conhecimento da vontade de Deus. Paulo fala, as pessoas tentam chegar para nós e falam que tem coisas maiores para nós, que elas vão mostrar segredos. Infelizmente, nós passamos por isso, até hoje em dia. As pessoas estão em busca de mistérios, de segredos, de coisas que sejam assombrosas, de coisas que vão falar, são coisas grandes, espirituais, e acabam se furtando ou se afastando daquilo que realmente é essencial, que é conhecer as Escrituras do Senhor. Às vezes nós gastamos tempo, e muito tempo, conversando sobre situações que não nos fazem crescer. E muitas das vezes até buscamos aquilo que não é para nós conhecermos no momento. Eu quero falar que quantas vezes eu já vi pessoas querendo discutir sobre o livro de Daniel, o Apocalipse e outras coisas. Mas quando você para conversar com a pessoa, ela não tem nem ainda os rudimentos da fé, que é entender o Evangelho. Nós precisamos ser pessoas sensatas, ter uma inteligência espiritual, nós precisamos abrir a nossa mente para aquilo que Cristo tem a falar conosco. E Ele fala conosco através das suas Escrituras, Ele fala através de uma pregação, Ele fala através de um irmão. Mas o nosso pão diário, se é que nós podemos falar assim, ele se encontra nas Escrituras. Se nós nos deleitarmos ou nos colocarmos a buscar o Senhor nas suas Escrituras, Ele se revelará a nós. Ele vai abrir o nosso intelecto, Ele vai nos dar capacidade para que nós tenhamos um crescimento espiritual. Existem muitas perguntas que nós gostaríamos de responder, mas eu quero falar que todas elas, algumas delas estão escondidas em Deus, mas a maior parte está revelada em suas Escrituras. O nosso proceder, o nosso caminhar, Paulo está falando àquela igreja que eles não precisavam de maneira alguma de conhecimentos especiais. Não é porque um sabe mais do que o outro que ele se torna mais especial do que outro. Cristo nos igualou a todos. O Senhor nos colocou todos na mesma prateleira. Nenhum de nós está acima como um vaso extremamente de honra e outro está como aquele vaso de imundícia. Cristo, Ele nos colocou na mesma prateleira, no sentido do valor que Ele nos deu. Não foi um sangue diferente derramado por cada um de nós, não, foi um momento só. Cristo verteu o seu sangue naquele madeiro para que todos nós que o conhecemos e o aceitamos e respondemos ao seu chamado, pudéssemos estar aqui hoje para ouvir a sua palavra. Inclusive você que está online. Precisamos ter inteligência espiritual. Precisamos entender que existem muitas dúvidas no nosso dia a dia. E virão pessoas que tentarão deturpar aquilo que nós já conhecemos. Entenda bem que isso não é uma coisa nova. Se nós pensarmos bem, lá no Jardim do Éden, né,
o Senhor deu uma ordenança a Adão. E quando a serpente veio, ela simplesmente deu uma entortada naquilo que Deus havia falado. E foi o suficiente para que tanto Eva como Adão saíssem do foco. Não é preciso muito, às vezes, para nos tirar do foco. Só precisa às vezes, aquela pontinha de curiosidade. Isso é tão importante que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a questão de crescimento, de assumir outras coisas, ele diz que deveria ter muito cuidado com aquele que era neófito, aquele que estava ainda engateando no conhecimento. E veja bem, que quando eu falo conhecimento, eu não estou falando de forma alguma um conhecimento literário, um conhecimento que é embasado em livros, em um aperfeiçoamento. Não estou falando isso. Não falo contra, nem falo a favor nesse sentido. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando nós nos dedicarmos a aprender os rudimentos, que quem é Cristo, o que Ele fez por nós. O que Paulo está falando nesta carta? O que nós devemos realmente estar nos aperfeiçoando? Porque às vezes nós temos tanta sede de ter um crescimento que nós esquecemos que o maior conhecimento está nas Escrituras. Nenhum outro livro, por melhor que ele seja, ele pode substituir as Escrituras. Você pode ter umas 5 teologias sistemáticas em casa. Elas vão te ajudar, mas elas não substituem a palavra de Deus. Você pode ter a sua biblioteca formidável, mas nenhum dos livros que a compõem substitui a palavra de Deus. Paulo está falando que aquelas pessoas deveriam se aprofundar no que ele já tinha deixado com Epáfras e Epáfras tinha deixado com eles. Está dando para entender? É preciso que haja uma inteligência espiritual. Aquelas pessoas que ali estavam, os falsos mestres, os falsos profetas que estavam em Colossos, estavam tentando deturpar com a ideia que aqueles que se voltassem para aquela gnose, ou seja, para o gnosticismo, seriam melhorados, teriam um conhecimento diferente dos demais e seriam superiores. Cristo não nos chamou para ser superior a ninguém. Nos chamou para nós sermos irmãos. Nos chamou para nós sermos servos. Nos chamou para nós o conhecermos em espírito e em verdade. Nos chamou para que nós sejamos melhor a cada dia, mas não melhor do que outra pessoa, mas melhor de nós mesmos a cada momento. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu quero ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Eu quero conhecer mais o Senhor hoje do que eu conhecia Ele ontem. E quero que daqui a algumas semanas nós possamos conhecer mais dEle e nos aprofundarmos nas suas Escrituras, ao ponto que nada irá nos tirar o foco que é Cristo em nossas vidas. Amém? Precisamos ter isso. E Paulo, para isso, ele cita duas coisas que nós precisamos entender. Acompanhem comigo, por favor. Vamos ler o verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com quê? Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Entenda bem que quando nós falamos de sabedoria, nós não queremos falar da sabedoria deste mundo, como nós já falamos. É algo que está acima disso. Não estou dizendo que estudar não é bom. Não é isso. Nós estamos nesta terra e nós precisamos galgar, dar uma melhor condição à nossa casa, ter uma melhor condição para as nossas vidas. A cada momento que passa, nós vamos precisando de mais coisas. E no sentido de, por exemplo, as coisas estão ficando cada vez mais caras.
Me falaram essa semana que a couve-flor está R$6. Falei, que isso? Entendeu? Nós precisamos ter uma casa confortável, nós precisamos ter condições de nos alimentarmos bem, de vestir, de calçar, dar educação para os nossos filhos ou para nós mesmos. Mas isso está no nosso campo desta terra. Quando nós falamos do campo em Deus, nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Não é interpretar as coisas com o nosso próprio olho, com a nossa própria visão. Às vezes nós queremos olhar as coisas espirituais de como nós enxergamos, e isto é um erro clássico. Porque Cristo, Deus não olha as coisas como nós vemos. Porque o nosso Deus, Ele não olha somente o agora. Ele conhece o passado, Ele sabe o presente e Ele sabe o que está lá na frente para acontecer. O nosso Deus, Ele não se antecipa no seu julgamento. Ele é pontual. Ele sabe o momento certo de operar, porque aquele momento é que é o propício, o melhor para nós. Sabedoria, irmãos, é a nossa capacidade de ver a vida como Deus vê. Como é que nós temos visto essa vida? Às vezes nós nos focamos tanto no dia a dia, nas lutas, nas dificuldades, nas notícias. Daqui a pouco nós estamos falando igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você tem uma mente transformada, amém? Você tem que ter uma mente transformada. O seu conceito tem que ser o conceito que Cristo colocou na sua mente. Para que você não haja conforme este mundo. O seu critério não é o mesmo critério que este mundo adota. Você está vendo coisas diferentes. Você tem que ver as coisas por um foco diferente. Você não pode se prender a este mundo. Paulo, ele fala àquela igreja que eles precisavam ser sábios. Eles precisavam olhar o que estava acontecendo, não com seus próprios olhos, talvez esperando conseguir algo para si mesmo. Infelizmente, nós somos pessoas egoístas. Muitas vezes nós só conseguimos olhar para o nosso umbigo. Só conseguimos olhar para a nossa necessidade. Só conseguimos olhar para aquilo que vai ser bom para nós. Mas acontece que o Evangelho não é o que é bom para nós. O Evangelho é o que é bom para o reino. É o que é bom para Cristo. É o que é bom para a propagação da palavra dele. Eu sei que isso não é uma coisa muito agradável de se ouvir. Que às vezes nós queremos que as coisas fluam para o nosso bem. Se está bom para mim, está ótimo. Se tem arroz na minha mesa, está bom. Mas não é esse o Evangelho que nós pregamos. Não é esse o Evangelho que Cristo deixou. O Evangelho que Cristo deixou é pegar 5 pães e 2 peixinhos e compartilhar com uma multidão. É pegar o nosso mucado, nosso porquinho, e saber que nós podemos abençoar a outros. E isso não é fácil, porque nós não sabemos como é que vai estar as coisas amanhã. Precisamos ter esse entendimento. E ele fala em todo entendimento espiritual. O entendimento espiritual é o conhecimento crítico relacionado à capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação da vida. Sábio é aquele que consegue olhar assim como Deus olha. Mas o conhecimento espiritual é como você vai aplicar essa sabedoria em cada momento. Não dá para jogar todas as coisas numa mesma situação. Em alguns nós vamos ter que ser mais duros. Em outros,
mais maleáveis. Em alguns momentos nós vamos ter que ser mais duros, mais rígidos. Outras vezes vamos ter que ser mais maleáveis, mais resilientes. Em alguns momentos de nossa vida, nós vamos ter aquela ânsia de dar o primeiro passo. Quando na verdade o que Cristo estava dizendo é que nós devemos esperar um pouco. Nós já falamos aqui uma vez de uma irmã que ela chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu quero abrir um negócio para mim. Eu quero abrir um negócio para mim. E ela abriu. Esperou um pouquinho e abriu. E quando as coisas não estavam dando certo, ela se voltou para o Senhor e falou: Senhor, onde é que tu está que o meu negócio não está dando certo? E Cristo falou para ela, o Senhor falou para ela: você me perguntou quando foi abrir o negócio? Ela falou: eu perguntei, mas você esperou a resposta? Para cada situação existe uma solução que está em Cristo. Não está em nós. Por mais conhecimento, por mais capacidade, se nós não soubermos aplicar este conhecimento, de ver as coisas com o olhar de Deus, mas também saber aplicar esta sabedoria, esse olhar de Deus no nosso dia a dia, nós não vamos ter uma vida frutífera, como é o próximo versículo. Os nossos frutos continuarão sendo frutos temporais, ou seja, frutos passageiros, porque eles não vão permanecer. Porque eles não estão fundamentados em Cristo. Eles não estão fundamentados neste Evangelho. Paulo diz que a sua oração é para que eles adquirissem a sabedoria e o entendimento espiritual, para que entendessem as grandes verdades do cristianismo. Não existe trabalho fácil. É penoso. É uma luta do dia a dia. Paulo estava falando aos Colossenses que eles deveriam ser sábios para ver o que estava acontecendo, mas também eles deveriam ser espirituais, ter um conhecimento espiritual para aplicar aquilo que eles estavam vendo, não com seus olhos, mas com o olhar de Deus, que às vezes as coisas mudam muito quando nós olhamos pelo foco de Deus. Amém? No verso 10, Paulo fala que é preciso que nós tenhamos uma obediência prática. Ele diz assim: dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Uma obediência prática, ou seja, um caráter prático. O caráter prático da vida cristã pode ser resumido em duas palavras: andar e trabalhar. Não podemos trabalhar para Deus a menos que estejamos andando com Ele. Mas não podemos andar com Ele se não soubermos da sua vontade. O cristão que dedica um tempo diário à leitura da palavra e à oração conhecerá a vontade de Deus e poderá andar com Ele como Ele assim deseja. Não é uma coisa separada, irmãos, o nosso andar com Deus. Primeiro nós precisamos ter esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus, ele é pessoal. Quando eu digo que é pessoal, é porque os nossos pais não podem ter um encontro pela gente. A nossa esposa ou os seus maridos não podem ter um encontro por vocês. Vocês que são filhos não podem ter um encontro pelos seus pais. Esse encontro, ele é pessoal, é aquele momento que você não vê mais saída de estar com Cristo. Você não consegue pensar mais em nada além de Cristo. Você foi capturado. A sua mente está em Cristo. Você conheceu a esse Cristo e você quer passar a andar com Ele. E nada mais importa, irmãos. Os amigos não vão importar.
Meu irmão, que coisa dura de se ouvir. Não, porque a sua maior vontade vai ser andar com Cristo. A sua esposa não vai ser um empecilho, o seu marido não será um empecilho, os seus filhos não serão empecilhos, porque a sua vontade é agradar a Deus. E é Ele que vai te capacitar para que você ande com Ele. Não é uma coisa que você faz, é uma coisa que Ele faz. E às vezes nós temos essa dificuldade de não andar com Ele, ter a capacidade de andar com Ele, não é uma coisa que eu trabalho em mim. É uma coisa que Cristo trabalha dentro de mim e eu consigo exercer. É Ele que dá a força, é Ele que dá o preparo, é Ele que vai mudar as minhas características para que eu ande com Ele da forma correta. Não é um esforço humano. É isso que nós precisamos entender. Você não é melhor do que A, B, C ou D, porque você consegue andar com Cristo e outro não. E às vezes isso é uma dificuldade para nós. Nós olhamos para aquele que não está andando e nós falamos pecador, incircunciso. Nós não conseguimos ter misericórdia, porque nós não conseguimos olhar com o olhar de Deus e não conseguimos aplicar esse conhecimento na vida do nosso próximo. Mas quando Cristo nos ganha, nos captura, tem um livro que é Até que Nada Mais Importe. É isso que acontece. Quando você deixa de vir na igreja, não simplesmente estar aqui dentro, irmão, não se entende. Nós temos várias coisas para se fazer, né? Tem muito trabalho, tem gente que, por exemplo, agora está trabalhando. Mas quando você pode estar e você não está, você tem que se perguntar o que está acontecendo. Essa obediência prática. Você tem que perguntar por que hoje você não está na igreja. Porque hoje você poderia estar sentado aqui e você não está. Paulo está falando a igreja de Colossos, ou Colossos, né? A gente estava falando sobre isso, como é que se pronuncia, como não tem acento, eu vou no Colossos. Igual o Colosso de Rhodes, né? Umas antigas 7 maravilhas do mundo. Nós temos que pensar por que nós não estamos conseguindo trabalhar com Cristo. O que está nos impedindo? Será que é porque nós ainda não conseguimos andar com Ele? Porque imagine isso. Quando Cristo foi levado para foi lá pego, levado, preso, e Pedro foi acompanhando, e ele se coloca junto àquelas pessoas, e as pessoas falam, você andava com ele. Não andava com ele não sou um daqueles não. Anda um pouquinho mais, ó. Você não é aquele que estava com Cristo, com esse Jesus? Até que alguém fala, o seu modo de falar, o teu comportar, é um daqueles. Aí Pedro vira o disco. Não sou eu mesmo. Quando nós começamos a andar com esse Cristo, Ele vai mudando as coisas dentro de nós. Essa obediência prática, ela vai se formando. Nós começamos a olhar o nosso andar com Ele e pensamos, eu tenho que fazer algo. Porque se foi bom para mim, vai ser bom o John. Não é assim? Se foi bom para mim, vai ser bom para minha mãe. Se essa paz que o mundo tem buscado em guerra, eu nunca vi isso, buscar paz na guerra, mas tudo bem, durante a guerra. Se essa paz que o mundo tanto busca e não alcança, eu tenho dentro de mim, por quê? É porque esse andar com Cristo é uma obra dele dentro de nós.
Paulo está falando que quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós começamos a andar com Ele, esse andar com Ele vai transformando o nosso interior, Ele vai transformando as nossas ações. Aquilo que nós pensávamos, nós não pensamos mais. Aquilo que eram os nossos achismos, nós não fazemos mais isso. Nós não ficamos mais, será que é isso? Será que é aquilo? Nós começamos a querer estar sempre próximo a Ele. Se nós éramos pessoas incautas no conhecimento da palavra, nós mergulhamos nesta palavra. Se nós não éramos bons filhos, nós entendemos que aqueles que honram seus pais terão os seus dias prolongados nesta face desta terra. Nós entendemos que buscar ao Senhor não é um ato simplista, é um ato espiritual. No momento que nós nos apegamos a Ele, Ele já está apegado a nós, Ele já está trabalhando. O Espírito dele começa a tirar as cascas. E nós começamos a obedecer. Não porque alguém falou vem, mas porque é algo natural. É natural. Quem aqui já pode ter passado por isso? Você está num local e você entrou numa loja e você começa a ver de repente uma bolsa, um sapato, uma bola, uma calça. E o atendente vem, fala com você, posso te ajudar? E você fala, não, estou só olhando. Quem é que nunca falou isso? Estou só olhando, né? Tu já fez isso, né? Estou só olhando. E vem um outro atendente e fala, posso te ajudar? E você fala, não, estou só dando uma checada, hoje estou só olhando. E daqui a pouco, nesse teu só olhando, né, mulher? Já tem umas 3 ou 4 peças no teu braço, na tua cesta. Que é uma coisa incrível. Tu não. É uma coisa incrível. Mas aí, depois que você passou 1 hora dentro daquela loja, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, a pessoa, você não disse quem você era, você não disse o teu nome, você não disse aonde tu mora, você não disse nada para aquela pessoa. Só falou que estava só olhando. E a pessoa fala para você assim, você é evangélico, não é? Você não é evangélico? É Cristo trabalhando dentro de você. Porque quando Ele trabalha por dentro, o exterior muda também. Não vai mudar a tua roupa, não vai mudar de repente o teu cabelo, não vai mudar nada disso. Vai mudar, o teu semblante brilha. Não como Moisés, mas brilha. Você vai ser diferente, porque esta obediência prática te faz diferente. O andar. E esse andar, ele vai te capacitar para trabalhar. Vai ser algo espontâneo. Tem que subir a pedra. Tu vai vir. Tu vai vir. Tem que trabalhar na cozinha. Tu vai vir. Hoje é ceia. Mas mesmo se não fosse ceia, eu estava lá. Se isso não ocorre, essa obediência não está certa. Verso 11 e 12. Diz assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vida com Deus. Vida com Deus. Evangelho não está separado de uma vida com Deus, no sentido que você faz conforme Deus, assim, os seus atos vão dizer quem você é. É uma coisa diferente do que nós falamos agora. Não é quando a pessoa não te conhece e ela fala, pô, você é crente, você é Bíblia,
Ou pode nem falar, irmãos. Isso não é ser melhor do que um ou que outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o seu proceder vai dizer alguma coisa para aquele que não te conhece. Mas agora, Paulo, ele está dizendo algo que é para quem te conhece. Porque quando a pessoa não te conhece, ela olha aquela primeira foto, né? Aquele primeiro momento, aquele primeiro amor, quando você olha, você que é menino, né? Olha para chamou minha atenção, ou você que olha para alguém e fala, essa pessoa chama atenção, né? Primeiro amor, aquela primeira olhada, aquela aquele escaneia a pessoa. Mas isso depois que passa, depois que a pessoa te conhece, as coisas mudam. As coisas mudam. Porque às vezes é um Kinder Ovo. Você não sabe o que tu vai encontrar ali dentro. Não sabe o que vai encontrar ali dentro. A nossa vida com Cristo não está desassociada do nosso dia a dia. Como eu trato meu irmão, como eu falo com a minha mãe, como eu sou no meu trabalho. Paulo, ele está dizendo, ele está dizendo que o problema dos colossenses era ter uma vida desassociada àquilo que eles pregavam. Ou seja, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência. Ou seja, quando se fala de perseverança, paciência, quer falar alguma coisa que é persistente. A nossa vida em comunidade, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, ela vai dizer quem nós somos, para aquele que nos conhece. Mas quando se fala de perseverança, o grego, vem de uma palavra grega, e quer dizer que é aquele que consegue ser resiliente, ou seja, aquele que consegue passar por situações e ainda que as coisas fiquem apertadas, ele continua. Talvez a forma mais fácil de nós entendermos é aquele corredor que vai correr uma maratona e no meio da maratona ele sente cãibra. Alguém aqui já sentiu cãibra? Já sentiu? Não é uma coisa agradável? Parece que vamos dizer assim, os músculos vão se romper. Parece que... Mas o corredor, ele pode parar no meio da caminhada, ou ele pode ir em direção, ainda que ele vá mancando, debilitado, até o final. Quando se fala de perseverança, quer dizer que é aquele que consegue ir pelas situações e não se dar por vencido. Falta de emprego, salário baixo, violência. É aquele que está passando por situações e está chorando. Está difícil. A perda de um ente querido. Mas ele não se dá por vencido. Mas ele não desiste da caminhada. É aquele que conheceu a Cristo e parece que as pessoas vão se afastando dele. Porque ele não trata mais. Ele não consegue mais ser aquele amigo de copo. Ele não corrobora mais as mesmas conversas. Ele não está mais junto das mesmas coisas. As situações vão mudando, mas ele continua firme. E quando se fala de paciência, quer dizer aquele que consegue lidar bem
com o seu próximo. Vamos ser sinceros. Viver em comunidade é difícil. Você concorda comigo? Que as pessoas são complicadas. Você trabalhar em comunidade, andar dia após dia, é difícil. Com as pessoas, lidar com as pessoas é difícil. Tem uma tal de TPM aí que só a graça, né? Mau humor às vezes. Trabalho com 10 mulheres. Cada dia uma está com uma gnose diferente, misericórdia. Ó graça! Mas você vai lidando. Você vai passando por cima disso. Quando eu digo passar por cima, você começa a olhar e falar assim, poxa, Deus me deu sabedoria e eu vou aplicar essa sabedoria. Mas não é ter que aguentar o Mateus. Ter que aguentar o Mateus. Andréia. Não. Você anda com alegria. E alegria, irmãos, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o que está te impulsionando a caminhar, a passar ter essa perseverança, ter essa paciência com alegria, é porque o dínamos, ou seja, a energia, o poder, é dado por Cristo. Porque Ele vai te ajudando nas suas debilidades. Ele vai te fortalecendo naquilo que você não é forte. E vai te lapidando naquilo que você acha que é forte, mas não é. Eu nunca esqueço o irmão Marcos, que agora é pastor Marcos, ele falando que um dia ele olhou para o versículo que ele sempre recitava, que dizia: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E um dia ele foi ler o versículo e dizia: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes nós achamos que nós estamos de pé pela nossa força e, na verdade, nós estamos sendo fortalecidos com um poder segundo a força da glória de Cristo. É Ele que está nos mantendo de pé. É Ele que não está permitindo que nós desfalecemos no meio do caminho, que nós sejamos perseverantes nas situações difíceis. É Ele que nos fortalece. A cada dia nós queremos ser melhor para o nosso irmão, para a nossa irmã, na nossa casa. Aquele que roubava, não roube mais. E para nós encerrarmos, que eu já passei do meu horário. Deixa eu mudar. Vamos falar algumas coisas sobre isso. Primeira coisa para nós entendermos, resumindo, o primeiro passo para a plenitude da vida é crescer na vontade de Deus pelo conhecimento da palavra. Tem que ter palavra, irmãos. Não adianta. Você tem que mergulhar nela. Na falada, na escrita, na cantada, é palavra. Mas nada vai substituir quando você para e você lê você mesmo. É como nós falamos aqui do nosso irmão Marcos. Achava que era aquele que está de pé e, na verdade, aquele que achava que está de pé. Na linguagem do Novo Testamento, ser cheio significa ser controlado. Sendo assim, quando estamos cheios de raiva, somos controlados por esse sentimento. Encher-se do Espírito significa ser controlado plenamente por Ele. Portanto, Paulo ora para que os cristãos colossenses sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus e assim também possam ser frutíferos. Todas as verdades bíblicas são práticas, não apenas teóricas. Se estivermos crescendo em conhecimento, também devemos crescer em graça.
se estivermos crescendo em conhecimento, precisamos crescer também em graça. Ou seja, não adianta aprendermos, termos uma visão que alcança às vezes mais longe. Saber aplicar. No direito, o juiz ele tem a capacidade de aplicar a lei, não da forma que ele quer, mas ele tem como aplicar a lei da forma correta. Por exemplo, aquele que é reincidente, ele aplica uma medida mais severa. Aquele que é réu primário, de repente uma cesta básica, em algumas cestas básicas, em alguns lugares. Isso é a lei sendo aplicada. Pode enrijecer e dar a pena mais alta, ou saber dos atenuantes. É assim que a lei funciona, é assim que o direito funciona. Você sabe que está errado, então você tem que saber no momento certo de aplicar a verdade. E como aplicar essa verdade. Precisamos ter um bom senso para isso. O conhecimento deve nos levar à prática. Não basta ter a informação certa na mente, precisamos ter vida certa com Deus. Não adianta ser uma pessoa dita espiritual e não ter uma vida espiritual. Ser uma pessoa esplêndida na igreja, no trabalho, mas a tua casa não conhece o homem ou a mulher de Deus que você é. Seus filhos têm que olhar para você e falar, o homem, né? Eu quero ser igual ao meu pai. Tem que olhar para a mãe e falar, eu quero ser igual a minha mãe. O maior herói da sua casa deve ser você. Deve ser você, com os seus defeitos e as suas qualidades. Sabe por quê? Porque você é a expressão de Cristo na sua casa. É através de você que o seu filho vai conhecer a Cristo. Isso foi impactante. É através de você que os seus pais vão ver esse Cristo. Eu tenho tentado não citar muito coisa da minha vida, que isso é feio, né? Mas eu nunca vou esquecer uma vez que eu passei do horário de voltar para casa no sábado, namorando, né? Perdi a hora. E quando eu cheguei em casa, era para mim estar em casa 10 horas. 20 anos, 21 anos, 10 horas em casa. E quando eu cheguei, minha mãe estava parada no portão, da forma que ela sempre fazia, com a mão, o portão social, vamos colocar assim, não de garagem, com a mão assim, e na hora de passar tinha que passar debaixo do braço, com medo de eu tomar um pedala. Entrei, ela reclamou, fui deitar, dormi. Na manhã seguinte me arrumei para ir para a igreja. Minha mãe olhou para mim e falou, você pensa que vai aonde? Hoje nós vamos sair. Eu falei, não, mãe, eu vou para a igreja. Nós vamos sair. Não, mãe, eu vou para a igreja. Nós vamos sair, meu filho. Ontem você passou do seu horário e você está agora pela minha conta. Você não vai para a igreja. Se você não for comigo, você vai ficar em casa. E eu falei, mãe, estou debaixo da sua ordem. Peguei minha Bíblia, sentei no meio fio assim e vi o carro saindo. E fiquei em casa. Deu 10 minutinhos. O carro volta. Minha mãe falou assim, pode ir para a igreja. Se você tivesse me desafiado, você não iria. Mas como você me obedeceu e me honrou, você pode seguir na sua igreja. Nossa espiritualidade não está desassociada dos nossos deveres. Pense nisso. Amém? Que Deus te abençoe.